Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da monitoria e dessa vez a gente vai falar sobre a pressão no sistema cardiovascular. Certo, para a gente começar, é importante a gente entender um conceito de que o sangue vai do local de maior pressão para o local de menor pressão e vai ser desse jeito que ele vai conseguir se deslocar dentro do nosso corpo. Aqui a gente vai ter um gráfico mostrando o percurso do sangue e claramente a queda de pressão dele durante esse percurso, indo do ventrículo esquerdo, que é o local onde ele vai sair com maior pressão, até o átrio direito, que é onde ele vai chegar com pressão quase zero. O sangue então vai seguir esse percurso indicado pela seta. Certo, vamos começar explicando aqui o ventrículo esquerdo. A gente vê já de cara que existe uma grande variação da pressão dele, certo? O que causa essa variação? Bom, nesse momento que o sangue aí está em 120, o que está acontecendo? O ventrículo, a gente sabe que ele vai se contrair para conseguir ejetar o sangue, né? Bom, no momento que essa contração está atingindo um valor máximo, o sangue vai estar exercendo uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Já quando o ventrículo ejeta esse sangue e ele começa a relaxar, o sangue que vai ficar no ventrículo vai estar exercendo uma pressão de basicamente menos do que 10 milímetros de mercúrio. Então, no ventrículo realmente vai ter uma variação de pressão muito grande. Certo? Aí, ocorreu a ejeção e o sangue foi para as artérias. O que vai acontecer nas artérias? Quando o sangue chegar nas artérias na sístole, ele vai chegar lá com uma pressão de 120 ainda. Porém, durante a diástole, ele vai atingir uma pressão de 80. O que vão ser esses valores aí que a gente está vendo? Esses valores são tanto conhecidos para a gente já lá do S1. Certo? O 120 vai ser a que a gente vai chamar de pressão sistólica e o 80 vai ser o que a gente vai chamar de pressão diastólica. O que vai ser a pressão sistólica? Basicamente, vai ser a pressão que o sangue vai estar exercendo na artéria durante a sístole do coração. E a diastólica vai ser a pressão que o sangue vai estar exercendo na artéria durante a diástole do coração. Fica muito claro quando a gente entende que a sístole vai estar tendo uma contração e por isso o valor vai ser mais alto. E na diástole, como vai estar tendo um relaxamento, é por isso que ela vai ser uma pressão mais baixa. Numa pessoa saudável, a gente também aprendeu que a pressão normal vai ser a 12 por 8, ou seja, a 120 por 80. Ainda aqui eu queria explicar essa pressão de pulso. O que vai ser a pressão de pulso? Pulso a gente já aprendeu a aferir, por exemplo, o pulso radial lá no S1, certo? Mas a pressão de pulso, ela vai ser aqui o quê? Vai ser a pressão sistólica menos a pressão diastólica. E essa vai ser a média da pressão de um pulso dentro do nosso corpo. Bom, ok. Aí o sangue saiu da artéria e foi para a arteríola. E aqui na arteríola a gente vê que já está começando a ter uma queda de pressão, que é muito importante, como eu disse, para o sangue conseguir se deslocar, já que ele vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E aqui na arteríola eu queria mencionar essa chamada pressão arterial média. O que vai ser a pressão arterial média? Como deu para ver, a pressão do sangue dentro das artérias não vai ser uma coisa fixa, vai ser bem variável. A gente viu que ela vai de 120 a 80, aqui na arteríola ela já está indo de um valor a outro, mas ela está sempre variando. E aí o que fizeram? Traçaram uma pressão média, fizeram uma conta e resolveram dar uma pressão média para o sangue que está lá dentro da artéria. E para fazer esse cálculo, eles fizeram o quê? A PAM, ou pressão arterial média, vai ser a pressão diastólica mais 1/3 daquela pressão de pulso que a gente estava falando antes. Certo, aqui continuando o caminho do sangue, a gente vai acompanhar basicamente a queda da pressão dele. Chegando aqui no capilar, no gráfico, a gente está vendo que a cor do capilar, a cor da linha, está ficando mais escura, tendendo para um azul. Agora ela está roxa. Por que ela está roxa no capilar? Porque vai ser onde vão estar ocorrendo as trocas gasosas. E esse sangue que era arterial está começando a virar um sangue venoso. Até que chegando em vênulas e veias, esse sangue vai realmente se tornar venoso e vai caindo muito essa pressão, gente. Até que vai chegar lá no átrio direito com a pressão quase zero. E isso vai ser de extrema importância para o sangue conseguir fazer todo o ciclo dele, porque uma boa parte desse sangue está vindo de baixo para cima. Então, se a pressão do átrio direito tivesse maior, esse sangue não ia conseguir, ia ter que fazer um esforço muito grande para conseguir chegar de volta no coração e o retorno venoso não ia acontecer. Então, aqui destacando mais uma vez o caminho que o sangue fez durante todo o nosso corpo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pressão sistólica.
explicar ela um pouco mais com algumas imagens que ficam mais fáceis. Aqui a gente tem uma imagem de um ventrículo contraindo e o sangue chegando na aorta e nas artérias, certo? Bom, o que vai ser a pressão sistólica? A gente fala de pressão sistólica e diastólica principalmente quando o sangue está nas artérias. Nas artérias. E aí, o que vai ser essa pressão sistólica? O ventrículo vai contrair e o sangue vai chegar na artéria com uma certa pressão, porque ele foi ejetado. E essa certa pressão que ele vai chegar lá é que vai marcar a pressão sistólica. Vai ser a força que o sangue vai estar fazendo na parede das artérias. Já a diastólica vai ter uma explicação muito semelhante. Vai ser a força que o sangue vai estar exercendo, a pressão que ele vai estar exercendo nas paredes das artérias, quando esse ventrículo começar a relaxar e não tiver já botando tanta pressão para o sangue sair. Mesmo que o ventrículo não esteja contraindo, esse sangue ainda vai exercer uma pressão. Mas essa pressão vai ser mais baixa, como a gente viu. E isso vai ser chamado de pressão diastólica. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês possam utilizar esse vídeo de material de estudo e de revisão. Muito obrigada pela atenção.